Agora, a gente vai falar sobre YouTuber Creator. Criação no YouTube. O cara que cria coisas no YouTube, a menina que cria coisas para o YouTube. Isso vale para Instagram, vale para Facebook, porque hoje em dia a gente consegue gerar vídeo em qualquer um desses canais que eu falei. Você que está aí na internet, já convida todo mundo pelos seus grupos para colar para cá, para poder acompanhar esse papo que vai ser bem bacana. E eu quero convidar para subir ao palco Adelino Bihalva, ele que é vencedor da Batalha dos Cozinheiros e criador do canal Guia de Sobrevivência Gastronômica. E ele vai falar como se tornar um youtuber profissional. Por favor, o palco é todo seu. Receba uma salva de palmas de todo mundo que está aqui, valeu. E óbvio, uma salva de palmas digital, porque tem uma galera ali te acompanhando. Alô? Tudo bem, galera? Bom, a ideia é falar aqui de como o YouTube se transformou em uma profissão para mim. E não foi fácil. Eu vou dizer que não foi fácil. Aproveita aí enquanto está essa tela para ver bem como é que é meu nome. Já me segue lá no Instagram, me segue no Facebook. E tem meu canal no YouTube também. O meu canal se chama Guia de Sobrevivência Gastronômica, que é um canal para encontrar lugares para comer bem e barato. Que quem não vai querer, né? Comer bem e barato. E hoje, depois de 35 anos de vida, eu sou conhecido como um youtuber, como um empreendedor e como um cozinheiro. Só que essa história começa lá atrás. Agora vocês imaginem uns violinos, uma música bem triste, um garoto, um menino, lá em Alvorada, na periferia de Porto Alegre, num lugar chamado Terra Sem Lei. Lá nasceu esse menino. E lá é uma cidade onde todo mundo não espera nada de ninguém, que é todo mundo pobre lá. Acho que o rico lá anda de Del Rey. E o meu pai era mecânico. E a gente não tinha muito dinheiro. E a única opção que eu tinha para brincar era a criatividade. O pai ia trabalhar e eu entrava na oficina do pai e começava a inventar os meus brinquedos. E isso foi a minha realidade, a minha infância, até poder começar a trabalhar e poder começar a adquirir as minhas coisas. E aí lá pelo segundo grau, que agora acho que não é segundo grau, chamam de médio, né? Eu descobri um curso de propaganda. E aí me formei técnico em propaganda e comecei a entrar no mercado de propaganda. Eu pensei, eu tenho que ter criatividade para inventar meus brinquedos e tal, talvez trabalhar com criatividade seja a saída. E aí entrei, comecei a trabalhar no mercado de propaganda e descobri que no mercado de propaganda também não conseguia trabalhar com criatividade como eu queria, porque tinha um monte de cliente chato. A última agência de propaganda que eu trabalhei, eu fazia uns clientes muito, muito chatos. E eu pensei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa aqui para a coisa andar, para eu ter um portfólio, para eu me divertir fazendo coisas criativas. E aí, sem querer, surgiu a ideia de fazer um canal no YouTube. E isso foi em 2010, quando o YouTube era um mato, assim, sabe? Ninguém sabia o que tinha lá atrás daquele negócio. E aí, foi aí em 2010 que surgiu a maioria dos YouTubers, a galera começou a desbravar esse mato e começou a fazer canal no YouTube. E aí eu criei o Guia de Sobrevivência Gastronômica de Porto Alegre. Na época se chamava Porto Alegre, que era onde eu vivia. E na época isso foi muito importante, depois eu vou dizer para vocês por que esse Porto Alegre foi muito legal. E aí aconteceu que esse canal bombou, e eu descobri depois por quê, eu já vou contar para vocês, cheio de mistério, né? Mas aí esse canal bombou e eu comecei a fazer esse canal. Ele era a minha segunda atividade, eu fazia isso depois do trabalho. No início era um vídeo por semana, teve uma época que eu estava fazendo 3 vídeos por semana. Então eu filmava, saía do trabalho, filmava num dia, botava no YouTube no outro dia. Filmava num dia, editava, botava no YouTube no outro dia. Eu fui fazendo isso aí. Na época pintou a ideia de fazer um outro canal com outro amigo meu chamado Cozinheiro Amador. A gente ia na casa das pessoas e essas pessoas ensinavam as receitas dela. Artistas lá de Porto Alegre. E aí a gente descobriu com esses 2 canais uma coisa muito legal. O meu canal, o Guia de Sobrevivência, eu procurava lugares para comer barato. O outro canal, o Cozinheiro Amador, a gente dava receita de coisa tipo ovo frito, tipo arroz, feijão. E aí a gente, cara, as coisas mais básicas do mundo, né? E tava dando view pra caramba. Aí a gente pensou, o que está acontecendo, né? Quando começou essa onda de gastronomia, ninguém queria falar de coisa que todo mundo sabe. E aí a gente descobriu que a maioria das pessoas, na real, não sabiam fritar um ovo, não sabiam fazer um arroz branco.
E aí, por quê? Porque, vamos falar de gastronomia, né? Todo mundo queria falar do cogumelo, todo mundo queria pagar de entendido, todo mundo queria dizer, eu vou lá naquele restaurante caro lá, pagar aquela banca lá. E aí nenhum chefe queria dar receita de ovo frito. Aí a gente foi lá, a gente fez a maldita receita de ovo frito, descobriu que tem uma cambada na internet que não sabia fazer ovo frito e começou a ver os nossos vídeos. E aí nos 2 canais a gente descobriu isso, que tinha um público que as pessoas não estavam atendendo. Tinha uma galera que não estava falando de baixa gastronomia, não estava indo nos restaurantes baratos, não estava dando dica disso, não estava ensinando como é que fazia ovo frito. E aí foi aí que a gente se criou. A gente se criou nisso aí e ficou lá. Era a nossa segunda atividade ainda. A gente já estava fazendo 2 canais, eu e meus amigos, a gente estava fazendo 2 canais ao mesmo tempo e trabalhava em outro lugar. Trabalhando que nem louco, né? Saía do trabalho e ia trabalhar em casa. E aí, um dia, nos ligou um pessoal de uma agência de propaganda falando assim, olha, a gente tem uma universidade aqui que é o nosso cliente e a gente queria fazer uma ação com vocês. Aí eu assim, como assim fazer uma ação? A universidade vai lançar um produto aqui, uma técnica que eles estão inventando e a gente queria usar o canal de vocês para divulgar. E a gente queria saber quanto que custa. Aí a gente pegou, a gente nunca tinha vendido nada no canal, nunca tinha ganhado um centavo com o canal. E aí a gente, vamos fazer um orçamento, vamos passar um valor para eles e vamos ver o que acontece. Aí a gente botou um valor lá, mandou para eles e a gente falou assim, os caras não vão aprovar, né? Vai ser só perda de tempo, a gente vai mandar, os caras vão dizer, não, beleza, depois a gente te liga. E aí os caras responderam e-mail na hora dizendo, beleza, vamos fazer. Aí a gente pensou, putz, podia ter cobrado mais caro. E aí essa grana que a gente fez, que a gente chutou lá em cima, na época, assim, foi mais do que a gente ganhava nos 3 meses trabalhando de empregado, sabe? E aí a gente, dá pra ganhar dinheiro com isso aí. E aí a gente seguiu fazendo, e aos poucos a gente foi se dando conta que essa segunda atividade, que era o YouTube, nas horas vagas a gente conseguia ganhar mais dinheiro do que com o nosso trabalho que a gente ficava 8 horas por dia lá fazendo, né? Mas também não foi uma decisão muito fácil de fazer. Na real, eu só decidi largar tudo para fazer só o YouTube quando a última empresa que eu estava faliu. E aí eu pensei, agora eu vou ter que procurar emprego de novo, né? E aí quer saber, eu vou fazer YouTube. Aí peguei o resto do dinheiro que eu tinha, comecei a investir no YouTube e eu descobri exatamente aquilo que eu estava prevendo. Que quanto mais eu me dedicasse para o YouTube, mais chance eu tinha de ganhar mais dinheiro do que trabalhando como empregado. E aí tava nessa aí, tava trabalhando que nem louco. E um desses meus canais é Cozinheiro Amador. Vocês podem procurar no YouTube aí, pode se inscrever. Ele está meio parado agora porque eu estou tocando mais o outro. E aí, em 2016, a Record lançou um reality show para concorrer com o Masterchef. E se chamava Batalha dos Cozinheiros. E aí o pessoal da produção lá estava procurando mais gente para se inscrever. Porque tinha um monte de gente que tinha se inscrito e estavam procurando gente legal. E a produtora buscou lá na internet, Cozinheiros Amadores. E aí, qual é que era o primeiro resultado? O meu site, Cozinheiro Amador. E aí ela ligou e falou assim, tu não quer se inscrever num programa e tal, assim? Não é nenhuma promessa, mas a gente queria que tu se inscrevesse, a gente olhou teus vídeos e achou legal. E aí a gente, beleza, a gente se inscreveu, a gente pensou assim, a gente vai lá, se a gente ficar uma semana lá, sem ser eliminado, a gente fala do nosso canal e beleza, vai embora. E aí acontece que a gente foi passando e a gente acabou ganhando o programa. E aí eu e o meu amigo André do Cozinheiro Amador, nós somos até então, até sair uma próxima edição, os melhores cozinheiros caseiros do Brasil. Tomara que eles não lancem outra edição, porque a gente fica invicto com esse troféu aí. E aí, nesse meio tempo a gente já estava com 2 canais no YouTube, já tinha aparecido num programa na TV e já estava começando a fazer um pouquinho de dinheiro com a coisa. Mas, na verdade, o canal no YouTube até então não tinha dado muito dinheiro. Com aquela coisa de fazer views, né? E a gente tem um canal que ele não faz muito views mesmo, né? Por que eu consigo sustentar aqui e dizer para vocês que eu sou um youtuber profissional, mesmo o meu canal não dando dinheiro direto dele? Porque aí vem a parada agora. A gente não se considera mais, a maioria dos youtubers não se considera mais só youtuber. Ele é um creator, né? É um criador de conteúdo. E aí, o YouTube, para tu fazer grana com o YouTube mesmo, tu tem que ter milhões de views. E a gente não faz milhões, a gente faz uma média de 100 mil, 120 mil por mês. É um número baixo se tu for comparar com canais grandes, né? Só que a gente tem uma coisa que é muito legal, que a gente trabalha em cima de um nicho.
Então a gente cria um conteúdo, a gente pega esse conteúdo, bota na mídia certa, que no nosso caso é o YouTube, e a gente atinge pessoas. Quando a gente atinge essas pessoas começam a virar nossos seguidores. E por mais que eu não tenha muitos seguidores, o meu canal no YouTube, por exemplo, tem 12 mil inscritos. Vai comparar com Porta do Fundo, dos fundos que tem milhões, é ridículo, né? 12 mil, mas pensa, acho que 12 mil é mais do que tem muito mais do que tem de gente hoje aqui, né? Sei lá, deve ter umas 5 mil hoje aqui. Então é muita gente. E o meu canal ele é de nicho, ele fala de gastronomia. Então eu tenho um poder para chegar numa marca e dizer assim, ó, eu crio um conteúdo que tem um monte de pessoas, mas não são milhares de pessoas, são muitas pessoas que tem a ver com a tua marca. O meu conteúdo é de gastronomia, e se a tua marca for de gastronomia, eu te garanto que se tiver 1000 views num vídeo, vão ser 1000 pessoas possíveis de comprar a tua marca, o teu conteúdo, se o teu conteúdo for de gastronomia. Que é diferente quando tu anuncia num canal, sei lá, de comédia, como o Porta dos Fundos, que vai fazer 1 milhão de views, mas a gente não sabe se aquele 1 milhão está a fim de consumir produtos de gastronomia. E essa que é a grande vantagem do canal de nicho, né? E aí, nesse meio tempo, a gente conseguiu fazer várias ações muito legais. A gente fez com essa faculdade, a gente fez com uma cooperativa de vinho que queria popularizar o consumo de espumante. Eles queriam fazer uma chinelagem lá com espumante, vender espumante para a galera consumir em geral, assim, e eles nos procuraram. Ficou uma lâmpada por final ali. E aí a grande jogada é isso, é o conteúdo. É tu ter um conteúdo sempre coerente, sempre falar sobre coisas que têm a ver com a tua vida, coisas que as pessoas vão consumir, vão acreditar naquilo que tu fala e tu vai poder convencer marcas a levar coisas para ti. É muito importante tu estar na mídia certa, e isso que eu acho maior sacada do YouTube. Eu lembro quando eu era criança que a gente assistia o Jornal Nacional com o pai e o que o William Bonner falava estava falado, não tinha como contestar. E agora com o YouTube não tem essa, né? Alguém fala alguma coisa, todo mundo pode ir lá e te contestar e descobrir se tu está falando verdade ou não. Mas ao mesmo tempo o YouTube deu a possibilidade de todo mundo ser o seu próprio William Bonner, né? Todo mundo agora tem direito de ir lá criar um conteúdo e as pessoas se identificar com ele ou não. E aí esse conteúdo vai atrair essas pessoas e tu tem que ser fiel, né, a esse teu público para que esse público continue comprando tuas ideias e comprando as marcas. Tá, e como é que viabiliza tudo isso? Como é que faz a coisa funcionar, né? Aí vem assim a minha carta maior, assim, o meu truque maior na vida, que é a gambiarra. Que aí eu volto para aquilo que eu falei lá no início, né? Quando eu era piá, lá em Alvorada, eu tinha que pegar o que eu tinha em casa e fazer os meus brinquedos. Quando eu fiz o meu canal, eu fiz exatamente isso. Eu peguei uma câmera tosca que eu tinha, não tinha microfone, não tinha iluminação, não tinha nada. Eu fiz um canal na cara dura, botei lá no YouTube e azar, vamos ver o que vai dar. E a gambiarra funcionou. Outra coisa que eu não falei nesse meio tempo é que a gente, lá em Porto Alegre, a gente ficou tão conhecido por fazer canais de gastronomia que a gente produz hoje outros canais para outras pessoas e essas pessoas nos pagam para construir o canal delas. Ou seja, o meu canal lá no YouTube ainda não consegue dar grana por causa dos views dele, mas ele me dá uma visibilidade tão grande que eu consigo fazer grana com outras coisas. E a minha produtora, ela trabalha no mesmo esquema daquela coisa que eu descobri lá dos meus canais. Tem gente que precisa produzir vídeo e não tem grana para contratar uma produtora super cara com um monte de equipamento. E aí, quando eu abri a minha produtora, que ela se chama Intensa, você pode olhar, tem um monte de coisa lá no site também, é intensa com 3es.com.br. A Intensa a gente viabiliza um monte de conteúdo muito legal, até para umas empresas meio grandes, assim, tipo as rádios grandes lá de Porto Alegre. Só que a gente consegue fazer tudo na gambiarra. A gente ilumina os vídeos com iluminação de jardim, que custa tipo R$7. E a gente consegue fazer um conteúdo tipo, muito bom, muito melhor do que muita TV faz, por causa da gambiarra. E aí é um círculo que se fecha, assim, sabe? Tudo que eu fiz lá no início dos meus canais, quando eu era criança, minha produtora hoje, e o que eu passei lá no programa lá, de fazer tudo com um improviso, me provou que a gambiarra tem um grande poder.
E aí, essa é a minha maior dica, assim, para quem quer, quem está afim de fazer um canal no YouTube, quem está afim de criar conteúdo, não espera ter uma câmera. Ah, eu vou comprar uma câmera, eu vou comprar um microfone, eu vou comprar um computador bom para editar. Faz com o que tem em casa, tem como fazer tudo, tem um monte de conteúdo na internet para ensinar a fazer isso. A gente está criando um conteúdo na Nuvem Mestra, o stand fica ali atrás, né? E a gente está criando um conteúdo e a galera pode ajudar também como começar a fazer esse conteúdo no YouTube. Mas a grande dica, assim, que eu digo é começar. Começar que a coisa uma hora vai andar. E lembrar que não precisa necessariamente ser o YouTube a tua porta de entrada de dinheiro, mas ele é a tua vitrine para levar para outras coisas, né? Hoje eu consigo me sustentar completamente da minha criação, não exatamente para o YouTube, minha criação para tudo. Mas o YouTube é o meu canal, que leva para minha produtora, que leva para eu produzir outros canais. Agora, recentemente, eu abri um bar lá em Porto Alegre e sem brincadeira nenhuma, assim, o meu canal no YouTube continua não dando dinheiro, mas metade das pessoas que frequentam o meu bar são as pessoas que veem os meus vídeos no YouTube, sabe? Então, tipo, mesmo não dando dinheiro, ele me dá dinheiro de outras formas, né? E assim como qualquer pessoa que quer empreender, tem que entender que o YouTube é um empreendimento, né? Então, tu vai trabalhar muito mais do que tu trabalharia fazendo 8 horas em algum lugar, mas as tuas possibilidades de ganhar são muito maiores, né? E a minha dica fica essa. A gente vai estar mais um tempo ali para poder falar sobre isso, para tirar dúvidas mais pertinentes de vocês. E dá para fazer pergunta agora também, né? Alguém quer fazer uma pergunta? Ninguém quer ganhar dinheiro com o YouTube? É isso? Ninguém? Tu vai fazer? Diz aí. Então, tua renda pelo YouTube sai mais por presenças, a monetização do canal, como é que funciona? De onde é que sai a tua principal renda, já que tu falou que é o teu sustento hoje em dia? Cara, que nem eu falei, né, cara? Eu faço uma média de 100, 120 mil views por mês, né? Isso do YouTube, abrindo o jogo aqui, não dá nem R$400 por mês. O que eu pego esses R$400 que o YouTube deposita na minha conta e eu acabo comprando conteúdo para reinvestir no YouTube. Compro trilha, compro animação para usar na edição do vídeo e tal. Aí a grana vem nisso, assim, sabe? Porque assim, ó, vou abrir o jogo de novo, tá? Essa ação que a faculdade fez com a gente, que a gente levou um dia captando o vídeo e mais outro dia editando para botar ele no YouTube, que a gente chutou que eles não iam pagar nada, que eles não iam topar, eles pagaram 22 mil. Porque eles não precisavam atingir milhões de pessoas na TV. Era uma faculdade, eles sabiam que o nosso público era super jovem. Eu mandei para eles o relatório do YouTube dizendo que o meu público estava bem na faixa etária do que eles queriam vender. E aí o vídeo fez, na época, fez no primeiro dia 5 mil views. Eles ficaram muito faceiro. Porque para eles atingir 5 mil pessoas realmente potenciais, clientes deles, se eles anunciassem na TV, eles iam ter que gastar, tipo, 600 mil, tu entende? Para já chegar em 5 mil potenciais, e os meus todos eram potenciais clientes deles, sabe? Isso é legal que hoje as marcas estão entendendo que o micro-influenciador está influenciando muito mais do que aqueles de milhões de seguidores que tem. E isso é muito bom, ainda mais tu trazer aqui esse feedback, esse case de que está dando certo para ti. Tinha, na nossa época, né, passava o comercial da Xuxa, dizendo que usava Monange, e a galera corria lá e comprava Monange, né? Hoje a gente sabe que não cola mais, né? Que a Xuxa não usa Monange, né? E aí, se a Monange quer vender com influenciador, ela vai ter que procurar um cara, né? Que é o perfil que usa Monange mesmo, e, ó, vamos dar um monte de Monange para ele, vai falar lá, não sei o quê, e aí vai chegar num público. É capaz de vender mais Monange que a Xuxa hoje, né? Eu queria entender, assim, como é que você raciocina o seu volume de produção? A quantidade de vídeos que você produz por semana ou diário, o tempo ideal para esse assunto que você escolheu para apresentar no YouTube. Como é que você faz esse raciocínio assim para não ficar muito massivo, para não ficar com um compromisso muito grande de ter, num período curto de tempo, ter que ficar fazendo vídeos também e não dar conta do recado? Como é que é mais ou menos isso aí?
Até um tempo atrás, a galera achava um vídeo por semana legal para um canal no YouTube, né? E aí, de um tempo para cá, mudou. As pessoas começaram a consumir muito mais. Eu estava até um tempo atrás fazendo 2 vídeos por semana e o mês passado eu estava fazendo 3 vídeos por semana. É bastante exaustivo. Primeiro para gerar conteúdo, para pensar em que tu vai construir o tempo inteiro. E tu é tudo, né? Tu é o criador de conteúdo, tu é o editor, tu é o cara que faz as redes sociais, tu faz tudo, tudo, né? E aí eu tenho um cálculo que eu faço hoje em dia, que é um custo de... que é um cálculo antigo, assim, que é homem-hora. Eu tenho que fazer tantas horas que me permitem ganhar tanto em dinheiro. Se essas horas estiverem se acumulando, muitas horas que eu estiver fazendo e não estiver dando um retorno até um prazo mínimo, assim, em dinheiro, eu começo a diminuir. O último mês eu voltei a fazer um vídeo por semana, porque não diminuiu os acessos do canal, não fez assim diferença significativa e eu consegui manter assim o que eu estava ganhando de grana, assim, o que eu estava conseguindo de convencimento. Cara, é uma matemática fácil. Teve um outro canal que eu tinha que eu decidi parar ele, porque eu fiz um cálculo de quanto que eu investia nele e quanto que eu tinha poder de ganhar dinheiro com ele de novo. E aí eu vi que, se eu tocar nesse ritmo, eu vou ter que trabalhar mais 2 anos nele para pagar o que eu já investi. Aí eu falei, então parou. Então parou. E o legal do YouTube é que o conteúdo continua lá, né? Ele continua fazendo views, né? Eu não estou botando mais nada, ele continua fazendo views. Se um dia eu querer reativar, ele é um troço que continua, um negócio que tu não perde, na verdade tu não perde, né? Mas é que tem que levar a coisa como se fosse uma empresa mesmo. Tem que pensar, esse produto que eu estou produzindo, que eu estou entregando, ele está me dando retorno ou não está? Tem que pensar bastante nisso. É isso? Muito obrigado, pessoal. Tem o stand da Nuvem Mestre ali, tem mais conteúdo lá. Quem quiser, a gente está bolando um curso para falar sobre isso. Nos procurem lá. Muito obrigado.